está falando que 4 bases nitrogenadas, então a adenina, timina, citosina e guanina, em composição e em sequência, elas vão dar ou carregar toda a informação necessária para um organismo sobreviver. Só que essa informação ela é diferente em cada um dos organismos. Então aqui, por exemplo, a gente está mostrando 6 tipos de organismos, todos eles são constituídos ou apresentam em sua constituição DNA, RNA, proteínas, lipídios, carboidratos, só que em condições, características ou peculiaridades diferentes. E essas diferenças é que representam os diferentes fenótipos existentes dentro de uma mesma espécie ou variando entre as espécies. Então, a característica ou o genoma em si, ele tem uma importância para o desenvolvimento do organismo, mas ele representa uma variação entre as diferentes espécies. E aí a gente pode discutir também, dentro de um organismo, a gente tem a variação característica não causada especificamente pela sequência de DNA. Então, é um ponto. Por que células? Então, a gente pega o desenvolvimento aqui de 2 organismos, um organismo animal e um organismo vegetal. Eles partem praticamente da mesma composição. Uma célula, uma única célula, e ela vai se dividir, então tem o processo de divisão celular, ela vai passar por um processo de morfogênese, então vai montar uma forma determinada para aquele organismo, ou chega num ponto entre a combinação entre a morfogênese e a diferenciação celular. E todos eles vão passar também por processos de divisão celular. E aí a gente para e analisa. Se a gente está falando que o genoma ou a constituição de cada uma das células é a mesma, então a gente está assumindo aqui que desde a primeira célula, desde o primeiro constituinte do organismo, ela tinha uma constituição no genoma, ou a mesma sequência, o mesmo conteúdo de DNA se manteve em todas essas células, o que faz com que um organismo tenha esses diferentes formatos, essas diferentes funções celulares. Então, somente a estrutura, somente a sequência do DNA, ela é importante, ela é informativa, mas ela não dá todo o conhecimento necessário para a gente entender por que uma célula ela se divide, por que uma célula ela se diferencia, por que uma célula ela vai se desdiferenciar, ou por que um determinado órgão ele vai ter aquela função dentro do organismo. E isso vai contar com a característica existente no genoma, então a sequência ela é essencial, só que ela não permite o entendimento do todo, ou do entendimento de como esse processo ele acontece. E aí um outro exemplo, esse aqui é mais palpável para a gente conseguir entender um pouquinho mais a respeito das características inerentes do genoma e o que falta de entendimento para a gente conseguir entender um processo de expressão gênica, está associado aqui a gêmeos idênticos. E qual que é a característica desses gêmeos idênticos? Eles são originados de uma mesma célula, só que eles vão formar organismos diferentes. Então, se a gente for discutir conteúdo genômico entre esses 2 indivíduos aqui, a gente está falando que eles têm a mesma sequência de DNA. Ou, se não sofreu nenhuma mutação, eles têm a mesma sequência de DNA. Por que eles apresentam um fenótipo diferente? Qual que é a característica? Então, eles estão compartilhando o mesmo DNA, mas apresentam um fenótipo diferente. Então, tem algo além da estrutura genômica ou do genoma que influencia na característica fenotípica. E entender esse mecanismo que vai direcionar o fenótipo causado ou a partir de uma não variação dentro do genoma é extremamente essencial para a gente entender evolução, entender funcionamento, entender características dentro de organismos. E aí vem uma discussão a respeito dessa variação fenotípica que não é inerente do genoma. Então, quando ocorre essa variação, e a gente vai discutir mais à frente a definição associada a esse processo, a gente está falando um fenótipo que não é causado especificamente pela sequência do genoma, e sim por características além. E quando a gente fala de características além, a gente começa a discutir um pouquinho de epigenética. Então, a epigenética, o termo foi cunhado lá em 1940 e alguma coisa, então, com um contexto completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a epigenética, se a gente for olhar a definição da palavra, ela está associada a algo que está além da genética. Então, a gente tem a sequência do DNA, tem a sequência característica das 4 bases, mas a característica que está sendo influenciada não é exclusivamente associada à sequência de DNA.
Então, a variação epigenética, a variação fenotípica, que é causada entre organismos ou dentro do próprio organismo, ela não está simplesmente associada à sequência de DNA. Então, é algo além. E aí a gente vai discutir o que é esse além. Então, a denominação que foi criada lá, como eu falei, em 1940 ou 1950, não estava associada a essa característica hoje da definição de epigenética. Então, a definição de epigenética, o conceito mais próximo do que a gente considera o mais adequado para a epigenética, ela está associada a variações hereditárias, seja por meiose ou mitose, a variações, no caso, em um fenótipo, e que são independentes do genótipo. Então, qualquer célula que ela está se diferenciando, ou que ela se propagou por mitose ou meiose, tem uma variação fenotípica, e essa variação fenotípica não foi causada por variação no genótipo, a gente começa a discutir, então, a epigenética. Então, variou, tem um fenótipo diferente, ou dentro de um organismo se dividiu, multiplicou, diferenciou, manteve a constituição do genoma, a sequência continuou a mesma, a gente está discutindo de um processo epigenético. É importante a gente ressaltar isso, porque a gente vai discutir mais para frente algumas características específicas de epigenética, ou que influenciam na epigenética. Se essas características, elas não são hereditárias, ou elas não são passadas para a progênie, muitas vezes a gente denomina, falar, isso é um processo epigenético. Mas se ela não foi passada, ou se ela não foi um processo hereditário, ou um processo que foi por meiose ou mitose, a gente pode desconsiderar o termo. Então, não é epigenética, é simplesmente uma variação, ou uma modificação na histona, ou uma metilação do DNA, que não necessariamente são características epigenéticas. E por que a gente vai discutir isso? Então, a gente tem dois processos específicos, aqui representando as variações fenotípicas dentro de um organismo, ou variações dentro de organismos diferentes, que são as variações que a gente vai discutir genéticas, ou, como eu falei, epigenéticas. As genéticas, a gente tem a estrutura do DNA, ou a sequência de um DNA dentro de um genoma, e essa sequência, ela sofre uma mutação. Ou essa mutação, ela pode ocorrer por meio de uma inserção, uma deleção, ou simplesmente a troca de uma das bases. E essa troca, então, vai mudar a característica do organismo. Aí a gente discute se tem mutação silenciosa, mutação não silenciosa, mas de uma maneira geral, quando ela altera o fenótipo, aí a gente tem um processo de mutação que ele vai ser herdado e vai passar para a progênie. E quando a gente tem características epigenéticas, aí a gente discute algo que não ocorre uma mudança, ou então não tem uma alteração na sequência do DNA. Se a gente pegar o sequenciamento entre diferentes organismos, ou dentro de um mesmo organismo, a gente vai ver que a sequência não mudou, mas as características mudaram. E essas características ou alterações, elas vão passar em 3 contextos. Então, são 3 contextos diferentes que a gente vai discutir dentro da epigenética. Modificação do DNA, que a gente vai falar que são modificações nas bases nitrogenadas. Então, não vai alterar um C, um A ou um T, mas sim adicionar um resíduo específico em alguns dos constituintes do DNA. Então, no caso aqui que a gente vai discutir, que é mais conhecido, é a metilação da citosina. Então, esse é um processo. O segundo, modificação pós-traducional em histonas. Então, essas modificações pós-traducionais, elas vão acarretar mudanças na forma como o DNA ele é lido pela maquinaria celular. E isso a gente vai discutir que é importante no processo de expressão gênica. E o terceiro passo é a expressão de RNAs não codificantes. Então, esses RNAs não codificantes, eles vão ter um papel extremamente importante no controle da expressão gênica. Seja via degradação, seja via instabilidade do RNA, ou seja via direcionamento ou recrutar a maquinaria para um silenciamento. E aí é o ponto que eu falei. Essas variações, elas são estáveis? Elas têm que ser estáveis para um determinado ponto, ou seja, elas têm que passar de uma célula mãe para uma célula filha. Só que esse processo, ele pode ser desfeito. Ou seja, essas modificações aqui, elas podem ser desfeitas na célula filha e a partir daí você tem um outro mecanismo epigenético, e é o que a gente vai discutir, ou o que a gente viu a respeito aqui, na diferenciação. Então, a gente tem um processo de diferenciação, muda a característica da célula, e essas células aqui, elas vão mudar de novo. Então, elas perdem o padrão epigenético da primeira célula, da segunda célula, ou da terceira, e por aí vai, até chegar na célula funcional. Bom, de uma maneira geral, a gente vai discutir aqui, para a gente entender um pouquinho de epigenética, ou entender um pouquinho de elementos regulatórios ou cisregulatórios, a gente tem que avaliar a estrutura do DNA e como esse DNA ele é organizado dentro
da célula. Então, como eu falei no início, a gente tem a sequência de DNA, caracterizada pelas 4 bases nitrogenadas, os 4 nucleotídeos, associados, e essa associação vai trazer uma informação. Algumas vezes essa associação está explícita, então é o que a gente vai discutir a respeito de genes, ou ela vai estar implícita, que são os elementos cisregulatórios. Então, quando eu falo que eles são ocultos ou são escondidos, é porque muitas vezes a gente não sabe que esses elementos são importantes, ou quando ou em que forma eles vão atuar. Já as características genes, ou os produtos, ou a sequência que vai designar ou vai direcionar para a produção de um gene ou um produto funcional, elas são mais explícitas, ou seja, são mais caracterizadas. E a partir daí, a gente discute, o DNA ele é organizado. Então, a fita de DNA ela tem que ser enovelada ou compactada para ser mantida dentro da célula. Só que esse processo de compactação ele tem que ser dinâmico. A gente não fala de compactação do DNA simplesmente para o DNA caber dentro da célula. Se fosse simplesmente a função do remodelamento ou da compactação do DNA para ele se fixar dentro da célula, esse processo seria inviável dentro de um contexto de um organismo ou dentro de um contexto celular. Então, a gente tem que discutir que essa compactação, esse enovelamento do DNA, ele é um processo dinâmico que vai permitir, sim, que o DNA caiba dentro da célula, mas também que esse mecanismo permita a expressão de determinados genes ou controle da estrutura de expressão para determinadas condições. Então, por isso que é importante a gente entender, olha, o DNA, ele está aqui sem nenhuma estrutura enovelando, ou seja, essa região é uma região acessível. Quando o DNA ele se compacta, aí a gente tem que discutir as características dessa compactação. E aí a gente vai levar em consideração dentro dos 3 parâmetros que eu falei, que são metilação do DNA, RNAs não codificantes e modificação de histonas. E esses 3 parâmetros a gente vai discutir ou levar em consideração que são os 3 pilares da epigenética. Então, por que é importante entender cada um deles? Eles não atuam separados, então tem uma conexão entre metilação, modificação de histona e RNAs não codificantes. Aqui está um exemplo de microRNA, mas a gente vai entender que não é somente de microRNA, a gente vai considerar uma classe de RNAs não codificantes. Então, esses 3 pilares aqui vão governar a expressão gênica. A modificação na citosina, diversas modificações pós-traducionais em histonas, expressão de RNAs não codificantes. E por que é importante a gente discutir esses 3 pilares e não tratá-los de maneira independente? Porque eles têm mecanismos que são dependentes um do outro, o que a gente vai falar de self-reinforcement. São o quê? São mecanismos em que a ativação de um contexto permite a ativação de outro e, dessa forma, recruta a maquinaria para aumentar o processo relacionado ao primeiro. Então, digamos, você tem uma estrutura, um RNA não codificante, ele foi expresso em um determinado momento, e ele vai posicionar a maquinaria para direcionar a metilação do DNA naquela região. Essa metilação do DNA pode recrutar uma maquinaria para aumentar a expressão de RNAs não codificantes, ou recrutar a maquinaria para que promova a modificação de histonas. E assim, esses processos eles se interconectam. E qual que é a consequência desses processos? A regulação da expressão gênica. Então, quando a gente estava falando lá no início da apresentação, que o genoma ele tem a informação, ele tem. Agora, como essa informação ela é lida, quando essa informação ela é lida e qual que é a função dessa informação, é dependente dessas características epigenéticas. Então, todo o controle dentro da expressão gênica vai estar associado a esses parâmetros. É lógico que existem outros controles que a gente vai discutir mais para não discute aqui, mas que são associados a depois da proteína funcional. Então, tem modificações pós-traducionais, enzimas, proteínas, que vão afetar, de certa forma, esse contexto. Mas quando a gente fala de controle da expressão gênica, a gente vai estar, muitas vezes, associando essas características epigenéticas. Seja metilação do DNA, RNAs não codificantes e modificação de histona. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses processos, de uma maneira bem geral, para que fique mais claro, ou fique mais fácil para a gente entender ao ponto que a gente vai chegar em elementos regulatórios. Bom, a metilação do DNA. O que representa a metilação do DNA? É simplesmente a adição de um grupo metil na posição, ou no carbono 5 da citosina. E essa metilação ela pode acontecer em 3 diferentes contextos. E aí, esses 3 diferentes contextos, eles estão relacionados a organismos.
Mamíferos, por exemplo, eles têm o contexto somente CG. Então, citosina e guanina, seguidas, elas podem ser contexto para metilação. Já em plantas, a gente tem o contexto CHG e CHH, sendo que H significa A, C ou T, e aí a gente tem a distinção entre CG e CHG, que são metilações simétricas, e CHH são metilações assimétricas. E o que vai diferenciar essas três características? As enzimas responsáveis pela metilação. Então, cada uma dessas metilações, ela vai envolver uma via diferente ou um grupo de enzimas diferentes. Mas vamos falar agora do contexto que a gente precisa entender de uma maneira geral a respeito do que é isso, o que a metilação ela vai influenciar em termos de expressão gênica. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, tem um outro mais para frente que a gente vai discutir associados a esses diferentes padrões de metilação. Lembrando, essas características aqui, CHH, CHG, são específicas para a planta, então a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais de plantas, mas o contexto em si de epigenética, seja da metilação do DNA, ele vai se aplicar a outros organismos. Então, são 3 exemplos aqui. O primeiro, está associado ao silenciamento, então vai envolver a via de RD-DM. E o que esse processo faz? Ou em que ele está associado? Que a gente tem aqui a posição do sítio de iniciação da transcrição e o sítio de terminação da transcrição, e o que a gente chama de gene bar methylation, ou seja, a metilação do corpo gênico, ou metilação do gene como um todo. Esse processo de metilação, ou essas características que a gente está vendo aqui, elas estão direcionando para indicar que o gene vai ser silenciado. Mas por quê? A gente tem a metilação no contexto CHH no sítio de iniciação da transcrição, e a gente tem a variação ou diferentes contextos de metilação no corpo gênico, seja CG, CHG ou CHH, além da metilação no sítio de terminação da transcrição. Então, esse é um padrão que vai direcionar se a gente está avaliando um metiloma de um organismo, ou metiloma da planta, e eu identificar esse padrão, eu tenho uma inferência de que esse gene ele é silenciado. E aí a gente parte para um outro padrão. Região ou o sítio de iniciação da transcrição, ele não é metilado, e a região, ou o gene bar, é somente metilado com metilação CG. Então, essa característica aqui, que não tem metilação no sítio de iniciação e sítio de terminação, mas tem metilação CG, no contexto CG, por todo o corpo gênio, significa que esse gene é altamente expresso. E aí a gente vai para uma terceira característica em que a gente tem a metilação CG na região de iniciação da transcrição, ou seja, é um processo de silenciamento. Você vai silenciar a região promotora, você diminui o contexto da expressão gênica daquele gene. Então, são características importantes. Então, diferentes padrões de metilação, eles vão dar diferentes características ou diferentes inferências dentro da expressão gênica. E aí, como eu estava falando, o processo de metilação ele vai ocorrer ao longo do genoma. Não necessariamente a gente tem que avaliar as questões associadas somente à região do gene, ou à região da expressão de um determinado gene. Então, aqui eu trouxe um exemplo associado ao que a gente chama de super enhancers. Então, esses super enhancers, eles vão trabalhar de uma maneira para aumentar a expressão de determinados genes, e esse contexto de aumento da expressão, ele não necessariamente, ou a sequência que se denomina um super enhancer, não está associada próxima, ou pode não estar associada próxima à região do gene, pode estar a 1 megabase de distância, ou com diferenças maiores, ou até mesmo em outros cromossomos, mas de certa forma eles vão estabilizar a estrutura da RNA polimerase no contexto do promotor e permitir a expressão. Só que as características de metilação dentro desse super enhancer, elas vão influenciar também a expressão gênica. Por quê? Então, a gente tem aqui, são exemplos associados. Quando se tem o super enhancer metilado e tem o promotor metilado, a gente tem uma diminuição ou abolição da transcrição. Ou, quando se tem o super enhancer não metilado e tem o promotor metilado, volta lá naquele contexto que eu falei, promotor metilado geralmente significa baixa expressão ou abolição da expressão. E aí o outro contexto em que a gente tem a função do enhancer, para aumentar a expressão gênica. Só que nesse contexto aqui a gente vê que tem metilação dessa região do super enhancer. Então, se tem metilação, vai diminuir a estabilidade do complexo da RNA polimerase nessa região promotora e diminuir a produção do transcrito. Já quando a gente tem um contexto diferente em que não se tem a metilação, indica a possibilidade de ligação de determinados transfatores que vão
estabilizar a RNA polimerase desse complexo, ou, no caso, impedir com que inibidores ou fatores que são repressivos se liguem a essa estrutura. Então, os dois contextos em que se tem metilação e aproximação entre promotor e enhancer estabilizam a estrutura, permitindo com que ocorra um processo de expressão gênica eficiente. Então, esse é o contexto associado à metilação. Então, dentro de CG, CHH ou CHG, eles vão estar influenciando algumas características dentro da célula, seja para expressão ou seja para controle diretamente de reconhecimento de determinadas regiões. O segundo pilar que a gente vai falar, ele está associado a RNAs não codificantes. Então, o que são esses RNAs não codificantes? Então, são associados a RNAs que não têm uma função associada à expressão para gerar um produto funcional sendo uma proteína. Eles têm uma função extremamente relevante na célula. E o contexto de RNAs não codificantes, ele não está associado exclusivamente a microRNAs. Então, quando a gente coloca na definição RNAs não codificantes, a gente está falando desde microRNA, siRNAs, ou RNAs pequenos, a longos RNAs não codificantes. E cada um deles vai ter uma função diferente, ou um mecanismo de atuação diferente. O exemplo que estava nos slides anteriores estava falando de microRNA associando a degradação de transcritos. Então, o transcrito ele é gerado, ele vai se parear com o microRNA, recrutar a maquinaria de clivagem, então o RNA vai ser degradado. Ou pode atuar com um mecanismo de diminuição ou inibição da tradução. E o contexto que eu decidi falar aqui está associado a um mecanismo que é exclusivo, que é mais característico de plantas, então mamíferos não têm, que é associado a RNA polimerase 4 e RNA polimerase 5. Em que se baseia esse mecanismo de controle da expressão gênica por esses RNAs não codificantes dependentes de RNA polimerase 4 e 5? Então, no primeiro processo, a RNA polimerase 4 ela vai reconhecer uma sequência, vai ser recrutada para uma determinada região do genoma, vai transcrever um RNA, então aqui um RNA fita simples, e esse RNA fita simples vai servir como molde para a RNA polimerase dependente de RNA sintetizar a fita dupla. A partir do momento que essa fita dupla é sintetizada, ela é reconhecida pelo complexo DSL3. Esse complexo DSL3 ele vai clivar o DNA, vai clivar o RNA em fragmentos menores, de até 24 nucleotídeos, e esses fragmentos vão ser metilados. Uma vez metilados, eles são reconhecidos ou recrutados pela argonauta. Então, a argonauta 4, então ela tem homologia com a argonauta 6 e 9, então são proteínas que vão ser recrutadas e direcionadas em determinadas regiões do DNA. E essas regiões geralmente são transcritas, ou regiões que que promovem a transcrição via RNA polimerase 5. E o transcrito gerado pela RNA polimerase 5, ele é complementar a esse transcrito que foi gerado pelo complexo DCL3. E aí, por meio desse pareamento, permite o recrutamento de maquinaria de repressão. Ou, no caso aqui, metilação, então vai recrutar maquinaria, enzimas que são associadas à metilação do DNA, ou maquinarias que vão permitir a modificação pós-traducional de histonas em contextos específicos. E por que eu ressaltei aqui contextos específicos? Porque a metilação de histona, ela é um processo, uma modificação pós-traducional que ocorre em histonas e ocorre em diferentes contextos. E aí, quando a gente estava falando de contexto de metilação de DNA, a gente tem um contexto de metilação, ou contexto de modificação pós-traducional em histonas. E esse contexto ele é extremamente importante, porque ele vai dar características se um gene ele vai ser expresso ou não, ou pelo menos vai dar inferência da possibilidade daquele gene ser expresso ou não. E para entender esse contexto de modificação pós-traducional em histonas, a gente tem que discutir o que a gente vai falar, ou vou falar de uma maneira geral, que existem os writers e os erasers. São enzimas que vão adicionar a modificação pós-traducional ou enzimas que vão retirar essa modificação pós-traducional. E por que é importante falar isso? Porque esse processo de modificação pós-traducional em histonas é um processo dinâmico. Não significa que a célula metilou uma lisina específica na histona, que essa lisina vai ficar metilada para sempre. Ou, se ela retirou essa lisina, que essa lisina não mais poderá ser metilada. Então, tem esse processo porque a gente tem que entender que o processo de expressão gênica, ele é dinâmico. Uma vez que ele é dinâmico, em certas células ele precisa estar reprimido, em outras células ele precisa estar expresso. Ou, o nível de expressão em uma célula não necessariamente é o nível de expressão em outra célula. E aqui só um exemplo
da histona H4 ou histona H3 estão os que são mais caracterizados, ou que tem um padrão mais característico, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. A gente vai falar da histona H3 especificamente, porque é que tem uns padrões um pouquinho mais definidos, mas as outras também têm características importantes de modificação que são conhecidas e que são essenciais na expressão gênica, mas vale ressaltar a dependência de resíduos específicos. Então, aqui são exemplos de metilação na histona H3, na lisina 4, 9, 27, 36, 79 ou 20. E o que essas metilações, fosforilações ou acetilações, elas representam? Então, dependendo do contexto, ou qual a lisina, qual a arginina que é modificada, representa uma característica ou está associada a um padrão de expressão dentro de um organismo. E aí é importante, primeira vez que a gente discute a respeito de modificação de histona, a gente escuta, está lá na aula falando sobre modificação de histona, muitas vezes a gente associa. A metilação é um processo repressivo. Então, a partir do momento que a histona está metilada, significa que aquele contexto de cromatina, ele é repressivo, ou seja, não tem expressão gênica. Ou, quando a histona, a lisina, ela está acetilada, significa que um processo de diminuição da compactação do DNA, ou seja, que é um processo de expressão gênica. Bom, dependendo da lisina a ser metilada, ou da lisina a ser acetilada, sim, isso é válido, mas não significa que é a regra geral. E aí o ponto que a gente tem que discutir, que existem, por exemplo, variações. Então, você tem a metilação na lisina 4 ou metilação na lisina 27, elas têm características de expressão gênica diferente. Não da histona, e sim do contexto em que ela está associada, do gene em que esse nucleossoma está associado. Então, a metilação da lisina 4, na histona H3, normalmente representa um padrão de expressão gênica. Então, é um processo de ativação. Então, se encontrou em determinada porção gênica a histona H3, metilação ou trimetilação na lisina 4, significa ou dá inferência de que essa região é uma região que tem expressão gênica. Ou, identificou metilação na lisina 27, ou trimetilação na lisina 27. Em um determinado contexto de DNA, a gente vai estar tendo inferência de que essa região, ela é região reprimida, ou tem baixa expressão de um determinado gene. Bom, isso é verdade? Então a gente pode ver, então a gente pode predizer a expressão gênica por meio dessas características associadas a histonas ou características epigenéticas ou características de acessibilidade à cromatina? A gente pode discutir através desse Browns. Então, um exemplo bem interessante que a gente pode discutir, visualizando o que a gente chama de ChIP-seq, ou ChIP-seq, ou ATAC-seq. Então, o ChIP-seq está associado à imunoprecipitação de cromatina, utilizando anticorpos específicos para determinadas modificações pós-traducionais em histonas. E o outro está medindo a acessibilidade da cromatina. O que é essa acessibilidade? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa técnica de ATAC-seq, mas ela representa o quê? Quando regiões onde você não tem nucleossomo, ou seja, o DNA não está compactado nessa região, ela se mostra uma região acessível. Então, a gente consegue ver um enriquecimento dentro daquela região do genoma. Bom, então, por esses dados aqui que eu estou mostrando, o que a gente imagina? A gente imagina que esse gene aqui, ele é um gene que é transcrito ou um gene que ele é não transcrito, ou tem baixa transcrição. Se a gente for olhar pelo padrão de histona, o que a gente está vendo aqui? Você tem um enriquecimento da histona da lisina 4 trimetilada e não tem enriquecimento da lisina 27 trimetilada. E o que a gente viu aqui no slide passado, então, é uma característica falando que metilação na lisina 4 da histona H3 geralmente está associada à expressão gênica. Metilação da lisina 27 na histona H3, processo de repressão. Então, se a gente for olhar o RNA-seq, a gente vê que esse gene aqui, ele é expresso. Então, em folhas, pelo esse padrão de histonas aqui, ou padrão o posicionamento da histona H3, o enriquecimento da histona H3, com trimetilação na lisina 4, em regiões de iniciação da transcrição, significa que essa região apresenta um aumento da expressão gênica. Bom, um outro exemplo. Então, aqui a gente tem um enriquecimento de histona H3, lisina 27 trimetilado. E, como eu falei, esse é um padrão de repressão, ou seja, baixa expressão de um determinado gene. É isso mesmo que a gente vê quando a gente analisa um RNA-seq. Então, a gente vê aqui baixa expressão do gene, e aqui, por coincidência, tem um outro gene
que apresenta um padrão de expressão da histona H4, a trimetilada, e que apresenta um padrão de expressão gênica. Então, dependendo do contexto, dependendo das características existentes, que a gente consegue ver por esses dados de análise global, a gente consegue predizer, ou pelo menos tem inferência de que um gene é expresso ou não. Ou a característica desse gene, do contexto de histonos, contexto de metilação, ele vai estar me dizendo se um gene ele tem a possibilidade de ser expresso ou não. E aí é um ponto importante a gente discutir, esse gene em específico aqui. Então, quando eu comecei a estudar a respeito de elementos cisregulatórios, a gente foi buscar na literatura quais eram os elementos cisregulatórios que tinham alguma característica. E aí eu vi que esse aqui, eu não vou discutir, não vou falar a fundo sobre esse mecanismo, mas ele é um mecanismo que é regulado por uma enzima, PRC2, desculpa, que está associado à repressão de genes em desenvolvimento. Então, muitas vezes, esse gene ele é expresso em um determinado tecido, em outros não. Ou ele é expresso em uma determinada condição de desenvolvimento, em outras não. E aí a gente foi ver, identificou que já tinham trabalhado com essa região. E por coincidência, isso aqui foi lá no laboratório da Beth, esse trabalho aqui foi publicado, então não se sabe o mecanismo, não sabe nada a respeito do mecanismo epigenético associado a esse gene, mas sabe-se que esse gene ele tem padrão de expressão diferente em diferentes tecidos. Então, como eu falei, olha, a gente tem baixa expressão aqui, quando eu avalio o RNA-seq, em folhas. Então, quando a gente vai avaliar aqui, ó, clonou-se a região 2KB a partir do sítio de iniciação da tradução, a gente está imaginando aqui, ó, 2.000 pares de base, e o nível de expressão em folhas é baixíssimo, comparado ao que a gente vê em caule, ou um pouco maior ou um pouco menos em raiz, mas a gente tem uma variação. E o interessante do trabalho, ele fez algumas modificações nessa sequência, ou deleções dentro da sequência, para avaliar o que acontecia. Então, a gente tem uma região de 2.000 pares de base, que em condições que representam dentro da planta, a gente vê que não tem expressão em folhas, mas tem no caule. Quando ocorre a deleção aqui de aproximadamente 1.3 kb, a gente vê que esse padrão de expressão, que era exclusivo da região de caule e minimizado em folhas, ele muda. Então, esse gene ele passa a ter uma expressão muito grande em folhas, caule, raiz, e quando a gente faz uma segunda deleção, ou seja, diminui, encurta a região regulatória desse gene, a gente já perde praticamente toda a expressão. Então, tem só o resquício, ou o que a gente chama de expressão basal do gene. E o que isso influencia? Por que isso é importante a gente entender? Quais as características que existem nessas sequências que vão permitir com que esse gene de SBP2, que era o gene representado, ele é expresso em folhas, ou não é expresso em folhas, dependendo da condição, é expresso no caule, expresso na raiz, ou quando eu faço uma deleção, ele passa a ser expresso. O que tem de específico dentro dessas sequências que permitem ou que possibilitam essa diferença de expressão? E aí é que a gente vai chegar no foco do trabalho, do que eu vou discutir, do que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos, que está associado a elementos regulatórios, ou cis regulatory elements. O que eles são? São sequências no DNA que são reconhecidas por fatores de transcrição, ou elementos ou moléculas regulatórias, que são necessárias para regular a transcrição, ou estabilizar o processo de transcrição. Então, dentro dessa região de 2KB, existem diversos elementos regulatórios. Então, a gente pode discutir elementos regulatórios que são específicos, ou tecido específico, que vão direcionar a expressão desse gene dentro de um contexto celular diferente, então é expresso em uma célula e não é expresso em outra. O nível de expressão dentro do mesmo órgão, então você tem características dentro dessas sequências que vão influenciar esses diferentes níveis de expressão. E por que eu considero ou no título eu considerei que são elementos escondidos ou ocultos dentro do genoma? Porque essa informação ela não está clara. Então, quando a gente viu aqui, quando trabalhou com os 2.000 pares de base, a gente identificou esse padrão. Deletou uma determinada região, esse padrão mudou. Então, dentro de uma sequência, a gente tem diferentes informações que são ocultas. Então, entender essa informação, entender como esse contexto dentro dessas sequências que são regulatórias acontece, é essencial para entender evolução, para entender controle da expressão gênica, é essencial para entender desordens genéticas, ou no que a gente vai falar, desordens associadas, epigenéticas associadas à expressão gênica, e
importante para o desenvolvimento, melhoria, ou melhorar uma cultura agronomicamente, desenvolver medicamentos, uma série de contextos estão associados à identificação desses elementos regulatórios. E, como eu falei, eles são responsáveis por controlar, ou, de certa forma, recrutar uma maquinaria para controlar a expressão gênica. Então, enhance, muitas vezes está associado ao aumento da expressão de um gene. Esse enhance, ele pode estar na região proximal, pode estar distal, pode estar a 1 megabase de distância, pode estar em outro cromossomo. Então, são características que são associadas dentro de uma sequência de DNA e que vão influenciar a expressão gênica. Além desse processo de simplesmente estabilizar a maquinaria ou de não estabilizar a maquinaria dentro do contexto de transcrição, essas moléculas também elas podem recrutar maquinaria de repressão, ou seja, recruta maquinaria de metilação do DNA, recruta maquinaria de modificação de histona para uma determinada região. E aí é importante a gente entender por que determinada célula recruta maquinaria de tradução, recruta maquinaria de repressão, em outras células recruta maquinaria de expressão. O que esse contexto, o que essa informação oculta aqui dentro dessa sequência me diz em um contexto global? E aí entra o que a gente vai fazer aqui no laboratório, que aí eu vou apresentar um pouquinho sobre o laboratório, que é o Schmitz Lab, que é coordenado pelo professor Robert Schmitz. Então, ele é um laboratório que está interessado em determinar como as variações fenotípicas elas são dirigidas por variações epigenéticas naturais ou espontâneas. Então, entender o contexto da epigenética dentro de organismos, ou no caso aqui a gente vai focar mais em plantas, mas a ideia é entender esse contexto epigenético no controle de expressão gênica e como essas variações, elas alteram o fenótipo. E aí, a gente discute como isso é feito. Aqui no laboratório, a gente trabalha com diferentes técnicas. Então, a grande maioria está associada na escala genômica, ou high throughput, mas existem diversas técnicas de biologia molecular que estão associadas e que são necessárias. Aqui é só a título de curiosidade, exemplos de algumas técnicas que são utilizadas aqui. Então, a gente trabalha com Hi-seq, ChIP-seq, DNA-seq ou FAIR são menos utilizados. A gente vai discutir a TAC-seq mais para frente, que é uma das metodologias que está associada à identificação de regiões acessíveis. Essas duas metodologias aqui, elas identificam estruturas. Então, a proximidade entre estruturas das diferentes regiões do genoma que estão em contato, seja em contato físico, então a aproximação entre essas sequências vai influenciar um padrão de expressão. A gente vai falar de RNA-seq, GRAL-seq ou CAGE, que estão associados à identificação de todos os transcritos, ou os transcritos que são gerados no organismo em determinado momento. A gente vai falar de identificação de enhancers ou silencers, são moléculas que vão estar associadas ao aumento da expressão gênica ou diminuição da expressão gênica, e características de RNAs não codificantes. Então, quais são os objetivos aqui do laboratório? Como que eles identificam, como eles caracterizam? Então, usam 3 diferentes abordagens. Uma genômica, bioinformática e biologia molecular. Então, entender todos esses mecanismos epigenéticos vai requerer, no mínimo, conhecimento nessas 3 áreas. E hoje em dia, a gente vai falar que a discussão da bioinformática que tem um peso muito grande na identificação, porque é muita análise, muito trabalho de computador, e que permite a identificação dessas regiões, caracterização, comparação. Então, é um processo que é bem explorado aqui no laboratório. Então, são 3 áreas principais, mas que elas atuam em conjunto, seja na genômica, bioinformática e biologia molecular. Qual que é a minha função aqui no laboratório? Quais são os meus objetivos? O que eu vim aqui? Qual a oportunidade que o Bob me deu para aprender? Então, eu estou trabalhando em 3 projetos diferentes, que, de certa forma, eles vão se complementar. Um é o single cell ATAC-seq, outro, o processo de cell fate regulation, o destino celular, que a célula vai, as características que vão fazer com que a célula se diferencie, e outra, a identificação de elementos cisregulatórios, por meio de STAR-seq. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, o que eu estou fazendo, de uma maneira geral, para a gente poder entender o que é o objetivo dessas técnicas e como elas vão auxiliar na identificação do controle da expressão gênica ou na identificação de elementos regulatórios. O ATAC-seq é o Assay for Transposable Accessible Chromatin Using Sequence. De uma maneira geral, é um mecanismo que se baseia numa enzima, que se chama TN5, ou uma transposase.
Essa transposase ela tem uma característica interessante, que ela se liga em regiões acessíveis no genoma. Ou seja, regiões onde não se tem a formação de nucleossomos, regiões que têm acessibilidade, então você tem uma região aqui que é propícia para ligação de fatores de transcrição, essa TN5 ela vai se ligar. E o interessante da evolução dessa técnica, quando ela foi descoberta e como eles aplicaram, é que permitiu, então, a adição de adaptadores nessa enzima. Então, à medida que essa enzima ela se liga nessas regiões acessíveis, ela cliva a região e adiciona esses adaptadores. E uma vez adicionados esses adaptadores, eles foram adaptados para a tecnologia high throughput. Ou seja, a partir do momento em que se cliva esse processo, adiciona adaptadores, esses adaptadores são lidos pelo sequenciamento. E aí a gente consegue identificar o enriquecimento de determinadas regiões. Então, quando eu mostrei aquele browser lá mostrando a acessibilidade, então quando eu vi aquele enriquecimento, significava que essa região de enriquecimento é uma região acessível, ou seja, a enzima transposase ela conseguiu se ligar, clivou aquela região e permitiu o sequenciamento. Ah, mas por que a gente vai usar a Taxi, não vai usar DNase, ou não vai usar MNase, ou FAIR? Depende do contexto em que você vai usar, todas essas técnicas são válidas. Elas têm características diferentes, têm custo diferente e têm tempos diferentes de experimento. Então, aqui é só em termos de comparação, quando a gente fala do Etaxic, a gente precisa de muito menos célula, ou muito menos núcleo, para poder fazer o experimento, e o tempo de bancada para realizar o experimento, ele é muito menor. Então, ela é uma técnica muito importante, que ela vai permitir identificar regiões acessíveis no genoma, e caracterizar essas regiões. E com o tempo de serviço, um número de material muito menor. E aí, nesse contexto aqui, a gente está falando de um Ataxic normal, que é ser feito o que a gente chama de bulk, ou seja, pega um tecido, pega uma planta, uma folha ou um seedlings, e a partir daí você extrai todo aquele conteúdo de DNA e faz essas análises. Qual que é a diferença entre esse processo e o que a gente vai discutir de single cell? É que nesse contexto aqui, muitas regiões em que em uma célula você tem acessibilidade, na outra não, ela se sobrepõe e acaba que você não tem um padrão de enriquecimento característico para cada uma dessas células. E aí é importante a gente discutir que passando para o single cell Etaxic, a gente tem um processo de resolução muito maior. E o que é esse single cell Etaxic? A gente vai fazer esse mesmo mecanismo de reação da transposase em uma única célula. Ou seja, a gente consegue delimitar uma única célula para fazer o experimento. Então, eu tenho 5 mil, 10 mil, 15 mil núcleos que são acessíveis pela enzima. E a partir desse momento eu consigo sequenciar cada uma dessas células específicas. E como isso é feito? Então você tem aqui um sistema com bits. Essas bits elas vão conter um código de barra, um barcode específico. Então cada uma das bits vai ter uma sequência característica que vai ser lida no sequenciador. E aí eu faço a reação de transposase com os diferentes núcleos. Cada um desses núcleos vai estar sofrendo uma reação específica dessa transposase. E aí eu passo num fluxo, e nesse fluxo, ou num canal, que vai permitir a ligação entre os barcodes, ou as bits, a célula ou núcleo que foi realizada a reação, e elas vão ser adicionados em uma partícula de óleo. Então, cada núcleo, cada barcode, ele vai se combinar dentro de uma única gotícula. E a partir dessa gotícula eu consigo sequenciar cada um desses núcleos. Então eu consigo ter uma resolução específica para cada um núcleo. E aí eu consigo ter um padrão diferente dentro de um mesmo tecido, dentro de tecidos diferentes, que vão permitir a identificação de elementos regulatórios em contextos diferentes. E aí entra um gargalo com relação a esse processo. Esse tipo de experimento, o single cell Etaxic, ele é feito, então tem kits associados à realização desse experimento. Um kit que é usado aqui no laboratório, ele custa $20 mil para 16 reações. Então é uma técnica extremamente cara, então praticamente poucos, não só, assim, nem todo laboratório tem dinheiro para conseguir fazer essa técnica de maneira rotineira. Então um dos meus objetivos aqui, quando eu falei de single cell Etaxic, é desenvolver essa técnica de uma maneira mais barata. Então, ao invés de a gente usar esse kit aqui que custa $20 mil, a gente passa a fazer uma técnica diferente, que tem a mesma eficiência, por um preço de $400. Então, a ideia inicial seria essa, trabalhar no desenvolvimento dessa metodologia de single cell,
para baratear e, a partir do momento que a gente consegue reduzir esse custo, a gente consegue fazer um trabalho de larga escala. Então, ao invés de eu fazer um experimento em que eu uso uma planta só, eu posso fazer 100 experimentos, porque o custo dessa técnica ela barateou. É lógico que a gente vai pensar o quê? Quando começou o sequenciamento de nova geração, a gente pagava $20.000 no sequenciamento, hoje está pagando 500. Então, você tem um processo de barateamento. Mas aí o que é o ponto? A gente vai estar falando daqui a anos. Então, quem está trabalhando com a ciência agora, vai tentar o quê? Minimizar para agora. Então, se a gente conseguir desenvolver essa técnica, a gente vai conseguir utilizar o recurso do laboratório financeiro, em termos de material de trabalho, de uma maneira mais eficiente, o que vai permitir melhores abordagens ou abordagens diferentes que poderiam ser feitas. O segundo projeto, ele está associado ao que eu falo de Self-Fate Regulation, que ele está associado à expressão de fatores de transcrição em protoplastos e sequenciar. Então, quando eu falo destino celular, eu estou falando da modificação ou diferenciação de uma célula que ela passa de um processo para outro. Como isso é feito? Então, tem uma série de contextos, uma série de características que são destinadas. Modificação de histona, metilação do DNA, ligação de fatores de transcrição, acessibilidade de cromatina, todos eles vão influenciar o desenvolvimento ou a modificação de uma célula específica. E aí, o que a gente vai trabalhar é com fatores de transcrição. Expressa esses fatores de transcrição, faz sequenciamento ou single cell, vê quais os genes que foram influenciados pela superexpressão daquele fator de transcrição e analisa. Então, a partir daí, a gente identificou alguns fatores de transcrição que eles têm algum processo ou têm alguma característica que direciona o self-fate, a gente vai voltar e tentar identificar ou tentar caracterizar esse fator de transcrição. Então, é um processo que a gente vai discutir, a gente vai trabalhar com a biblioteca, então, a princípio, uns 100 fatores de transcrição, trabalha com esses 100, se a gente conseguir, for vantajoso, a gente faz mais, mas a princípio é identificar qual é a função desses fatores de transcrição e o que eles podem fazer no self-fate. E um terceiro projeto, ele está associado numa metodologia que chama STAR-seq, ou Self-Transcribing Active Regulatory Region Sequencing, que basicamente ele serve para identificar regiões regulatórias no genoma. Então a gente constrói uma biblioteca com fragmentos genômicos e clona esses fragmentos genômicos em um vetor de expressão. Qual que é a característica desse vetor de expressão? Ele é controlado por um promotor fraco, então ela vai expressar um gene de interesse, um gene marcador, com um promotor basal. Então, se eu adicionar uma sequência de DNA, essa sequência de DNA promover uma maior expressão desse fragmento, eu consigo detectar isso num sequenciamento de RNA. Ou, essa região aqui, ao invés de um enhancer, eu estou querendo identificar um silenciador. Então, se o nível de expressão dessa sequência, desse gene marcador for menor do que o controle que a gente vai ver que é o basal, ou seja, sem nenhum gene, sem nenhum DNA específico, eu consigo caracterizar essa sequência aqui como um silenciador, ou uma região de silenciamento. Então, é um processo que a gente vai trabalhar, vai criar um vetor, vai criar a biblioteca, e a partir daí expressar isso e tentar identificar esses elementos regulatórios. E aí vai para aquele mesmo processo, a gente vai conseguir identificar sequências por meio desse enriquecimento. Então, aumentou o nível de expressão, significa eu identifiquei um enhancer. Diminuiu o nível de expressão, opa, pode ser um silenciador. Só que só a identificação nesse contexto de STAR-seq, ela não é válida. Então, a partir do momento que a gente identifica, a gente tem que caracterizar, ou validar que realmente esses enhancers ou silencers, eles realmente são funcionais. E aí é um ponto que a gente vai discutir que um enhancer pode funcionar como enhancer numa célula e pode funcionar como silenciador em outra. Ou vice-versa. E aí a gente tem que caracterizar e a partir daí validar todos esses experimentos. E aí entra a parte da integração dos dados. Então, tudo que eu falei, todas essas 3 técnicas, mais os que a gente faz aqui no laboratório, elas vão ser integradas, e eu falo que não é só o meu projeto, isso aí vai para o laboratório, vai para a comunidade científica, que é a identificação, quando a gente fala de elementos regulatórios, expressão do transcrito, modificação de histona, metilação do DNA, expressão de RNAs não codificantes, eles se integram e a gente consegue fazer, ou adicionar dentro de um quebra-cabeça que eu considero a célula, ou criar um mapa específico para a gente conseguir entender um pouquinho mais, ou ter o conhecimento científico mais aprimorado dentro do padrão de expressão gênica, dentro do processo de diferenciação, dentro de um processo de desenvolvimento. Então, aqui é só um exemplo, a gente vai integrar todos esses dados, então, que eu vou estar trabalhando. Identifiquei elementos regulatórios, ou
a regiões acessíveis via a TAC-SIC, essas regiões de TAC-SIC, elas foram caracterizadas dentro de um contexto de um fator de transcrição que eu expressei. Essa mesma região foi identificada no STAR-SIC. Então, esses dados, eles vão ser combinados, e a partir daí a gente vai ter uma melhor resolução sobre os processos associados à epigenética, e a importância, como eu falei, dessas sequências ocultas, as sequências que estão escondidas no genoma e que a gente não consegue, ou até o momento não tem, dado suficiente para poder entender. Então, quando a gente começa a entender essas sequências regulatórias, a gente começa a entender o processo de regulação da expressão gênica. Mas tudo que você falou aí é ciência básica? Parte sim, e parte a gente vai discutir. Então, a gente tem aplicações associadas ao trabalho. Então, a partir do momento que eu posso identificar, ou que eu identifique essas sequências regulatórias, eu posso trabalhar no contexto de melhoramento genético. Eu posso utilizar as tecnologias de CRISPR-Cas para editar genomas, e a partir dessa edição de genoma eu posso obter organismos mais tolerantes, mais produtivos, com características desejadas. Então, é isso que a gente pode trabalhar. Além disso, desenvolver novas metodologias. Então, qual que é a importância? Eu discuti a respeito do Single Cell Attack-seq, que é caro. Então, se a partir do momento que a gente consegue desenvolver essa metodologia, ela é um avanço para a comunidade científica, um avanço em termos financeiros para os laboratórios. E além da parte básica que eu falei, que é o entendimento molecular mesmo do desenvolvimento celular, ou do contexto de associado às características de expressão gênica. Então, dentro desse contexto, a gente tem que ressaltar a importância desses elementos regulatórios, que eles vão estar associados, vão estar dentro da sequência do genoma, só que eles estão, ou não são, visíveis para a gente com as informações que a gente tem hoje. Então, entender esses CREs é extremamente importante para a gente entender um contexto celular. Bom, dentro da parte científica, dentro do que eu trabalho aqui em termos de ciência, de bancada, era o que eu queria falar. E aí o pessoal pediu para que eu falasse um pouquinho sobre questões associadas ao pós-doc, como é que eu cheguei aqui, quais as características, o que a gente tem que fazer para conseguir fazer um doutorado sanduíche, esses pontos importantes que a gente vale a pena discutir, que é um tema um pouquinho mais, pode ser chato para alguns, mas eu acho que é importante a gente discutir para entender o que a gente pode melhorar, o que eu devo fazer para eu conseguir fazer um pós-doc ou conseguir fazer um doutorado sanduíche no exterior. Vale a pena vir para o exterior fazer doutorado sanduíche? Trabalha muito? Então, são pontos que eu resolvi abordar aqui para a gente discutir um pouquinho. Não vai tomar muito tempo não, mas são pontos importantes. O primeiro, como é que eu cheguei aqui? Então, esse é um ponto que eu considero assim, dentro de um contexto como professor, dentro de um contexto como aluno, dentro de um contexto como um cidadão, vai estar associado a essas três características: privilégio, oportunidade e trabalho. Então, não adianta a gente falar, eu consegui tudo aqui porque eu trabalhei bastante. Tem um peso dessas três características. Elas são iguais? Não. Vai depender da pessoa. Tem pessoa que é mais privilegiada, tem pessoa que tem mais oportunidade, tem pessoa que trabalha mais. Então, o que a gente tem que discutir é como isso acontece. Então, no meu caso, vou dar o exemplo específico do meu caso. Eu estou associando o privilégio que eu tive, a oportunidade que eu tive e o trabalho que eu me dediquei. Então, privilégio. Eu não nasci de uma família rica, mas meus pais tiveram condição de pagar estudos para mim. Então, eu estudei numa escola boa, que me permitiu passar no vestibular. Então, eu tive um privilégio, eu estava à frente de 90 e tantos por cento da população brasileira, porque eu estudei numa escola boa. Isso me deu uma base boa ao longo da vida. E a partir daí, entrei na universidade. Então, já é um privilégio que eu tenho que levar para mim, que não é todo mundo que tem essa possibilidade. As oportunidades. Então, entra o segundo ponto. Eu tive muitas oportunidades boas dentro da graduação, dentro do mestrado, doutorado. Eu trabalhei, assim, aí eu vou considerar aqui 2 pontos. Oportunidade e privilégio, que foi trabalhar no laboratório da professora Beth. Então, foram a oportunidade que a gente hoje está colaborando. Então, em termos de conhecimento, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida dentro da bioquímica. Por questões de oportunidades, questão de aprendizado. Aprendi muito lá, e essas oportunidades me levaram, ou me trouxeram aonde eu estou aqui hoje. Então, quando eu fui fazer o doutorado sanduíche, eu tive a oportunidade, então foi uma oportunidade devido ao programa do Ciência Sem Fronteiras na época, para pós-graduação, bolsas do INST, então eu fiquei 2 anos
trabalhando em San Diego, e nesses 2 anos eu conheci o meu orientador daqui, o que está me orientando hoje. Ele trabalhava em um laboratório diferente, então ele não me via, basicamente ele não conhecia meus resultados, não conhecia como eu trabalhava, mas ele me via trabalhando. Então é um outro ponto, aí a gente chega no trabalho. Então eu aproveitei a oportunidade, trabalhei bastante, mas sem essas outras, sendo oportunidade ou privilégio, eu não teria conseguido estar aqui hoje. Então são pontos que a gente tem que discutir. Todo aluno vai ter condição de chegar na posição, vai fazer um doutorado fora, vai fazer um pós-doc fora? Vai depender. Então tem que conciliar. Tem épocas em que se tem mais oportunidade. Então na época que eu estava no doutorado, tinha mais bolsa. Então é um ponto que a gente vai discutir depois. Na minha época tinha muito mais bolsa do que tem hoje, então hoje dificulta um pouquinho para quem quer. Então, se você perguntar, você recomenda todo mundo fazer? Eu recomendo, que são oportunidades extremamente valiosas quando a gente sai, a gente faz um doutorado fora, faz um pós-doc fora. Mas aí a gente tem que ver quais são as oportunidades que estão sendo dadas. E outra, é trabalhar, é aproveitar que a oportunidade foi dada e trabalhe para isso. Eu acho que isso que foi o que eu consegui agora, porque pelo fato dele me conhecer, ele me conhecia trabalhando dentro do laboratório, mas não me conhecia em termos científicos claros. Me via trabalhando, então trabalhava de segunda a segunda, 12 horas por dia, e toda vez que ele estava no laboratório, eu estava lá. Ou toda vez que eu estava no laboratório, ele chegava, eu estava lá. Então era um ponto que acabou me facilitando, ou criando oportunidade para mim. Então muitas vezes a gente fica com o problema, eu não vou fazer isso não, porque eu sou um pós-doc, eu sou um doutorando, isso é coisa de graduação. São oportunidade. Eventualmente, você está lá fazendo um serviço que você acha que, não, isso aqui é de estagiário. Bom, mas o estagiário está aprendendo, o estagiário vai ser visto por alguém, e isso vai criar oportunidades. Então, a gente tem que discutir isso aí, que são questões importantes para quem quer chegar, ou quem deseja seguir em frente em qualquer área, não só na área científica. E aí, quais são os desafios que a gente encontra aqui? Esse ano foi um ano atípico, então eu cheguei aqui em fevereiro, então fiquei 1 mês trabalhando no laboratório, e a partir de março começou o lockdown aqui com relação ao Covid. E aí é um ponto que, para mim, eu vou considerar que são dois pontos. Um positivo e um negativo. O laboratório em si, ele é muito mais a parte computacional do que a parte bancada. Só que eu vim para a parte de bancada. Eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira em bancada, sei pouco de computador, uma coisa que eu estou aprendendo. E aí, para mim, me prejudicou em termos de trabalho, desenvolvimento de trabalho. Só que me auxiliou em determinado ponto, que é caminhar na literatura. Isso é uma coisa que eu ressaltei, a gente, por mais que leia, no Brasil, a gente lê muito pouco. A gente lê muito pouco comparado ao padrão aqui. Então, eu leio um artigo por dia. É suficiente? Depende. Às vezes é muito pouco para a gente acompanhar a literatura. Então, tem vezes aqui no grupo do laboratório que as pessoas postam 4, 5 artigos por dia, então tudo novo, e eles discutem. Então, estão lá sempre lendo, sempre atualizando. E é um ponto que eu recomendo para todo mundo, que é para a gente passar a ler mais. Isso faz uma diferença muito grande em termos de desenvolvimento científico, desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento pessoal. Outro, a língua. A língua, ela é um gargalo, é um empecilho, mas a gente pode lidar com isso. Embora eu tenha estudado em um colégio bom, eu nunca tive a oportunidade de fazer curso de inglês durante o ensino médio, ensino fundamental, então eu fui aprender inglês velho. Isso é uma limitação. Então eu sei que muita gente não tem a oportunidade de fazer inglês durante a parte inicial da vida. Então, quem tem que aproveitar, que é um diferencial, mas hoje em dia vai se tornar algo meio que obrigatório. As pessoas vão ter que saber para as diversas áreas, não só especificamente com ciência. Mas também não é, eu não sei e não tem como trabalhar. Aí eu vou dar o meu exemplo, eu cheguei, quando eu fui fazer o doutorado, eu sabia muito pouco inglês, cheguei e consegui trabalhar. Mas é lógico, se você sabe inglês, você está em vantagem. Então, o que eu recomendo? Que as pessoas aprendam. Tentem desenvolver, hoje em dia está muito mais fácil do que, eu vou falar assim, aquela coisa, está falando da minha época. Porque na época que eu comecei a graduação, a gente não tinha difusão da internet, não tinha essas facilidades que hoje em dia tem. Mas a gente pode trabalhar nisso. Então é algo que a gente tem que discutir. Quer ir para fora? Tem que aprender a língua. Que você vai estar em vantagem se você tiver um nível de inglês, tiver um nível de alemão ou qualquer coisa por país que você vá fluente.
Outro ponto, a qualidade emocional. A gente vai discutir saudade de casa. Isso pesa. Então, quem quer vir para fora tem que estar ciente, ou pelo menos pensar se tem a maturidade mental para poder ficar um ano fora. É língua diferente, é cultura diferente, são características diferentes. Então, às vezes, o que a gente vê no Brasil de tratamento, de características, elas são completamente diferentes aqui. Então, a gente passa por uma pressão que a gente, muitas vezes, nunca passou. Então, quando a gente passa, mudei de uma cidade para estudar na UFV. Bom, você está passando por uma mudança. Só que aí, na mesma cidade, você tem pessoas que falam a sua língua, pessoas com cultura igual a sua. Agora, você muda de um país, muda de um laboratório, são processos diferentes. Então, tem que avaliar, porque realmente é pesado. Em termos de estabilidade emocional, é algo que pesa bastante. E aí, eu imagino assim, no meu caso, eu ainda estou dando sorte, porque agora eu vim com família, então tenho minha esposa e minha filha me dando suporte nesse processo. Quando a gente vem sozinho, imagina uma pessoa que veio para cá sozinho e adentrou pela quarentena. Então, é um processo que precisa de estabilidade. E outro, último ponto é a questão de bolsas ou financiamentos. Hoje em dia está muito difícil. Eu falo por questão do Brasil, para conseguir financiamento, já cortam bolsa normal de doutorado e de mestrado, as bolsas, então, para sanduíche estão diminuindo cada vez mais. Então, é algo que a gente tem que trabalhar, um ponto que eu não sei como a gente vai conseguir resolver. O ideal é que a gente conseguisse fazer parcerias, conseguisse ver dentro das instituições para tentar trazer ou levar os alunos para fora, porque é uma experiência válida, em termos de aprendizado, para o programa, para o aluno, para a instituição. Então, é algo que a gente tem que ver. Infelizmente, no período que a gente está passando por um período de corte, e isso pode ter uma influência negativa em termos de aprendizado para o aluno. Mas a gente pode trabalhar em questões de conseguir financiamento ou mesmo bolsas de estudo. O que o meu pós-doc, o que eu estou fazendo aqui pode ser útil para o UFV, para o DBB, para a bioquímica aplicada. Então, dentro desse contexto que eu falei hoje, que eu expliquei um pouquinho de epigenética, falei bem básico, eu não sou especialista na área, estou aprendendo ainda, falar de um mecanismo novo, algo que a gente vê dentro da graduação. Então, para quem é do curso de bioquímica, ele vem em disciplinas, então vai lá na bioquímica celular, bioquímica de ácidos nucleicos, graduação e pós, a gente discute epigenética. Só que o que eu queria era realmente criar uma disciplina em que se aborda de maneira mais aprofundada. Então, o que eu falei aqui, eu poderia distribuir a epigenética, como eu falei, em 3 pilares, cada um desses pilares explicados exaustivamente. Ou, digamos, eu poderia ser criado 3 disciplinas. RNAs não modificantes, metilação do DNA, modificação de histona. Seriam 3, mas aí hoje a gente já imagina que isso é trabalho desnecessário. Então, a gente pode criar uma disciplina associada à epigenética, mas que aborde esses 3 contextos de maneira aprofundada. O outro, treinamento de estudantes. Então, o que eu estou aprendendo aqui, eu acho que poucas pessoas no Brasil trabalham, eu não conheço especificamente laboratórios que fazem essa técnica de ATAC-seq, pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu sei que esse laboratório aqui que eu estou, ele é o especialista de ATAC-seq de plantas do mundo, então, melhor qualidade de ATAC-seq em termos de resultados, de trabalho, de desenvolvimento, está associado a esse laboratório, então é uma oportunidade muito boa de aprendizado, e a partir daí eu posso tentar passar isso para os alunos, tentar criar um processo de trabalho com relação a isso. É lógico que a gente também vai depender de recursos, então não é uma técnica simples e barata, mas é algo que dá para fazer. Então, trabalhar em uma nova linha de pesquisa. Então, no laboratório a gente trabalha com biologia molecular de plantas, e eu quero começar a juntar aí mais para frente essa parte de elementos regulatórios e tentar encaixar essas vias ou criar uma linha nova que a gente possa trabalhar com epigenética, mas não esquecendo a parte molecular que a gente já vem trabalhando. E um outro ponto é o network. Então, é contato. Então, quando a gente está em uma instituição grande, a UFV é uma instituição grande, aqui a gente tem uma instituição grande com vários pesquisadores de nome, que tem contatos, então a gente pode criar contato, criar parcerias, então isso é extremamente importante. Só para falar do apoio financeiro, então, durante toda a minha vida, eu contei com apoio financeiro dos projetos associados quando eu era estudante, então a Beth tinha
projeto CNPq, FAPEMIG, FAPNARB, INCT, CAPES, FINEP, então todas essas agências me financiaram. E aqui nos Estados Unidos estou contando com a bolsa que é financiada por esses dois órgãos, United Soybean Board e NSF. Então, a minha bolsa que é paga por esses dois consórcios dentro dos projetos do Bob. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao LBMP, aqui ao laboratório Salk, da Joint Core, na Joint Core no Salk, e o laboratório do Bob. Então, todos esses... Eu não consegui colocar a foto de todos os alunos, de todas as pessoas que passaram pelo laboratório enquanto eu estava lá. Então, o importante a gente ressaltar que aqui não vai representar só o professor Pedro, que está aluno de graduação, mestrado, doutorado. Então, o aprendizado foi contínuo ao longo desses anos. Trabalhei vários anos com várias pessoas, todas elas muito boas, que me ensinaram muito. Então, parte do que eu aprendi está associada à transferência a comunicação que existia entre o laboratório, da Beth, entre os alunos. Então, sou muito grato a todos eles que passaram, me ensinaram bastante, coisa que dentro do laboratório a gente tem uma oportunidade muito grande. E aos laboratórios que eu trabalhei fora, aí do LBMP, que me permitiram um conhecimento além do que a gente já costuma ver no laboratório. Bom, é isso. Gostaria de agradecer o GBQI pela oportunidade e está aberta a perguntas. Excelente palestra, professor Pedro. Muito obrigada, tá? Pessoal, o pessoal aqui no chat está agradecendo, elogiando bastante. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí no chat, tá bom? Fiquem à vontade. E eu vou começar com as primeiras perguntas, professor. Teve uma pergunta que... Por que se chama, né? CIS Regulatory Elements. Eles possuem alguma vantagem em relação aos elementos trans-regulatórios? Não, aí a questão de cis e trans é porque a gente vai considerar vou falar bem geral mesmo, uma maneira mais fácil, que para quem não costuma trabalhar com isso, fica confuso. O cis está associado aqui, na mesma característica. Então, dentro de uma fita de DNA, eu tenho um elemento que ele é cis regulatório. Então, ele é dentro dessa própria fita. O trans, muitas vezes, está associado a um transfator, mas não necessariamente a uma proteína. Então, pode ser uma outra fita de DNA que vai estar associando em trans, então não é dentro da mesma fita, e a partir daí você tem a regulação. Então, cis é porque muitas vezes a gente está falando dentro daquelas... Mas quando a gente vai olhar no genoma, a gente está falando basicamente da sequência e não do... Porque na característica inicial a gente discutiu do transfator mais associado à proteína e o cis mais associado a DNA. Mas isso não é necessariamente isso. Entendi. Perfeito. A Rayane Bernardes, ela pergunta: existem bancos de dados para resultados dessas técnicas, né? O ATAC-seq, o ChIP-seq? Sim, tem esses browsers, eu estou falando especificamente dos que eu conheço mais, que é os de planta, mas tem uma rede que chama Uncode, de mamíferos, então eles fazem todas essas, é responsável por caracterizar a expressão gênica em mamíferos. Então você vai ter encontrar dado de ATAC-seq, ChIP-seq, RNA-seq, translatoma, tudo. Você tem lá nesses browsers, você consegue identificar. Entendi. Aí ela continua. Se sim, né, essas análises dos dados, desses bancos de dados, poderiam ser usadas para treinar algum algoritmo de machine learning para encontrar elementos? Sim. Assim, igual eu falei, dentro do laboratório, a gente tem o contexto de genômica, bioinformática e biologia molecular. Então, na bioinformática, a gente tem aqui no laboratório pessoas que trabalham com machine learning. Então, quando eu falei da predição, é possível predizer se o gene é expresso, é a partir dessas características. Então, você identifica lá, olha, eu tenho esse padrão de metilação na histona, eu tenho esse padrão de metilação do DNA. Qual que é a característica que está sendo ouvida? Olha, toda vez que eu vejo esses dois contextos, eu tenho a expressão gene. E aí você roda um algoritmo e consegue identificar, ou predizer, pelo menos, dentro desse machine learning. Perfeito, professor. O Wesley Barrios, ele pergunta assim, professor Pedro, gostaria de saber se no StarSec você faz essas sequências usando Gibson Assembly, a síntese química, ou por Golden Gate Assembly, ou outra técnica? Tá, o Golden Gate e o Gibson, acho que eles são basicamente a mesma coisa. São melhorias de uma mesma técnica, mas aí vai depender. Depende do processo que a gente vai trabalhar, qual que é o mecanismo de vetor que a gente vai desenhar,
tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com Neb Assembly. Tá? É um processo que a gente trabalha, ele funciona como um mecanismo de recombinação, então você tem um overlap entre as sequências e permite com que a enzima recombine e clone no vetor. Mas aí tem um processo que a gente tem que trabalhar especificamente para a criação do vetor, sequenciar a biblioteca primeiro, então mas sim, a gente vai usar dentro desse contexto. E aí ele continua. E se é possível analisar várias sequências regulatórias em apenas um vetor em uma corrida de RNA-seq? Seria interessante... É porque é o seguinte, o processo de transformação, para quem que a gente faz em planta, a gente trabalha com protoplasto. Para quem não sabe o que é protoplasto, a célula do tecido vegetal ela tem uma parede celular. Então, essa parede celular ela é digerida, e aí vai ficar só o que a gente chama de protoplasto. Então, é a célula sem a parede celular. E aí a gente transforma esses protoplastos. E aí, na transformação de protoplasto, a gente tem transformação de milhões de células. Cada uma dessas células vai receber um vetor, ou mais de um vetor, carregando uma sequência de DNA. E aí a gente faz o quê? Pega esse pool de células, extrai RNA e sequencia. Então, cada sequência vai ter um barcode. Então, que vai caracterizar aquele cis elemento com o transcrito. E aí eu consigo identificar, olha, qual foi o enriquecimento desse barcode? Representa esse cis elemento. Então, a gente consegue identificar. Entendi. Ficou claro, pessoal? Aí ele termina, né, com um comentário. Seria interessante avaliar alguma região mais interessante combinando as técnicas de StarSec e ATAC-seq, SC, né, o single cell. Desculpa, eu não entendi. Não, ele faz um comentário no final. Seria interessante avaliar alguma região mais interessante combinando as técnicas de StarSec e single cell ATAC-seq. Sim. A gente vai trabalhar, é o que eu falei, integração de dados. A gente vai gerar, esse é um outro ponto que eu até acabei esquecendo de comentar, o laboratório ele trabalha com plataformas diferentes. Uma, a gente gera dado, então, aqui, se você entrar no site do laboratório, você vai ter um caminhão de dados disponível, e isso é importante. E outra que a gente trabalha em mecanismos. Então, a gente consegue identificar mecanismos, caracterizar mecanismos para características específicas da célula. E a gente vai, é o que eu falei, a gente integra os dados. Então, tem um dado de RNA-seq, tem um dado de ATAC-seq ou de chip-seq. Esses dados, eles vão corroborar para um padrão específico de expressão. É o que a gente tenta identificar. Beleza, professor. O Valdeir Moreira pergunta: Olá, professor Pedro, tudo bem? Eu gostaria de saber qual programa vocês têm utilizado para anotação de todo o conteúdo de cis elementos presente na região promotora. Então, aí você me apertou, porque, igual eu falei, eu não trabalho com a parte bioinformática, só a parte de bancada. É algo que eu tenho que aprender. Então, assim, tem uma série, aqui tem um cluster, um núcleo de bioinformática, em que você tem praticamente todos os programas instalados, e aí vai da característica que você quer avaliar. Eu, especificamente, não sei te dizer qual o programa que se usa para identificação. Eu não cheguei nessa parte ainda, a gente está caminhando na parte da bancada ainda. Beleza, professor. E a última pergunta também é uma pergunta bem resumindo mesmo. Vocês, aí no laboratório dos Schmitz, vocês mexem só com plantas ou existem outros organismos? Tá, basicamente planta. Aqui tem interação, tem os laboratórios que a gente chama de chromatin group, que trabalha com epigenética. Então tem gente que trabalha com zebrafish, tem gente que trabalha com fungo, tem gente que trabalha com... O que mais? Acho que é mais esses três. E a gente tem algumas colaborações. Mas aqui no laboratório em si, a gente é basicamente planta. Mas aí é um outro ponto. O conhecimento de epigenética, ele se extrapola além de um organismo. Então, o que eu estou aprendendo aqui para a planta, eu posso utilizar para qualquer organismo aí quando eu voltar para o Brasil. Então, digamos, eu cansei de planta, que eu acho que não vai acontecer. Quero trabalhar com neurônio. Vou começar a trabalhar com epigenética de neurônio. Eu posso. O conhecimento que eu tenho de epigenética, é lógico que a gente vai ter que ajustar questões específicas de organismo, mas cabe dentro da característica de neurônio. Bacana, porque eu já tive algumas ideias aqui, para te falar a verdade. Então, tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário para o professor Pedro? Deixa eu ver se alguém se manifestou aqui.
Eu queria mandar um abraço pro pessoal Pode? da BQI 2003, tá? Puxar saco para quem teve aula comigo sabe que eu brinco bastante com o pessoal, melhor turma que já teve na Bioquímica. Desculpa aí qualquer coisa, mas... Mari está aqui também, está todo mundo aqui, diz o Rafael. BQI 2003. Então tá bom. Pessoal, primeiramente, muito obrigada, professor Pedro, pela sua participação, pela sua esclarecedora palestra, foi excelente. Muito obrigado pela sua contribuição. Boa sorte, bom trabalho aí, tudo de bom. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Assim, tentei falar o pouco que eu sei, o básico. Espero que tenha, pelo menos, levado ao pessoal a pensar um pouquinho mais na epigenética, coisa que a gente não trabalha tanto aí em Viçosa.